Bíblia aí, querido, em 2 Reis, capítulo de número 6. Na semana passada nós falamos de dois textos, nós ministramos acerca da Santa Ceia, e pegamos dois textos na revelação que Deus tinha dado aquele dia, respeito de milagre. O primeiro milagre foi da pesca, né? Que Pedro foi lá pescar no mar da Galileia, e ele pesca com vara, né? Vem uma moeda, Jesus manda, né? E o verso 28 deveria ser a conclusão, a finalização. Então, é um milagre aonde a Bíblia não relata se ele aconteceu, mas nós confiamos na palavra de Deus, porque tudo que Jesus fala, acontece, amém? E o segundo texto foi em 2 Reis capítulo 3, que fala que Eliseu tem a cidade toda cercada, e Eliseu busca a Deus, para que ache uma estratégia de vencer aquela guerra. E aí, a pessoa que está tocando, o arpista, o tangedor está tocando, de repente o Espírito de Deus vem sobre Eliseu, Eliseu profetiza que aquela batalha eles iam vencer, mas ia aparecer água, e a água não ia ter nuvem, não ia ter algo que os nossos olhos vissem. Então foi profetizado isso na semana passada. Às vezes nós estamos atrás de sinais de Deus, e o sinal de Deus, às vezes Deus não quer dar um sinal, Deus vai promover o milagre sem o sinal. Então, para que a gente confie na palavra de Deus, amém? E eu quero continuar também falando nisso, porque há uma necessidade da igreja nossa, amém? Para que a gente tome posse daquilo que Deus deu para a gente. Dois aleluia, tome posse daquilo que Deus tem para a gente, amém? O que é tomar posse, irmãos? É você se apropriar, amém? É muito fácil, pastor Van Clay, a gente se distanciar ou a gente temer as lutas do dia a dia. Falava com o presbítero Itamar, que a gente tem que vencer, né, presbítero? Um leão por dia, uma ursa. E ele disse para mim uma coisa que, olha, pastora, o milagre está acontecendo todo dia, um milagre pequeno a cada dia. Acontece isso nas nossas vidas, na dele, na minha, na sua. E a gente tem que entender isso que o pastor Van Clay disse. Nós temos que confiar no Espírito Santo, que Ele quem vai dar a direção. O texto que ele leu diz que o Espírito Santo não deixou Paulo ir numa direção. Nem toda resistência é o diabo. Alô? Nem toda resistência é o diabo. Por isso que a gente precisa ter essa conexão com Deus, porque normalmente tudo que é contrário a gente acha que é o diabo. De repente o texto bíblico fala que o Espírito Santo não deixou Paulo ir para um lugar e deu direção para outro local, amém? Então há necessidade de orarmos para que o Senhor nos direcione ao caminho certo, amém? E tenha a conclusão daquilo que nós estamos caminhando, amém? Eu queria que você abrisse o texto aí em 2 Reis capítulo 6, o verso 1, vamos extrair alguns princípios para que tenha milagre sobre a nossa vida, para que aconteça mesmo, em nome de Jesus. Está na tela aí. E disseram os filhos do profeta Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Só até aqui. Primeira coisa que eu quero que você pense, vamos pensar junto essa noite. O que é estreito na tua vida? O que está estreito na tua vida? Talvez seja um ministério. Nós temos sonhos, Renan, de ampliar, de comprar isso aqui, pegar esse púlpito, jogar para trás, jogar uma laje aqui, construir em cima, comprar o telão, mas vamos muito além disso.
Nós temos sonhos, e muito mais do que isso, que essa casa cada vez mais esteja cheia de pessoas cheias do poder de Deus. Eu sempre pedi para Deus, eu quero uma igreja cheia de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Encher por encher eu não quero. Que as pessoas sejam cheias do poder de Deus. O que está estreito na tua vida? O que apertou? Essa noite é noite de a gente conversar com Deus, para que Deus dê estratégia de deixar esse estreito alargado. Pode ser que o estreito seja a sua vida financeira, a sua vida sentimental, o seu trabalho. As pessoas, eu costumo dizer que você tem que amar aquilo que você faz. Se você limpa, você tem que amar limpar. Se você vende, você tem que amar vender. Se você ensina, tem que amar ensinar. Se você ministra a pessoas, tem que amar ministrar as pessoas. Porque senão o trabalho vai ser, não o trabalho prazeroso, mas o trabalho cansativo. Você tem que chegar no final do dia na tua casa cansado fisicamente, mas espiritualmente a tua alma descansada, porque você tem o Espírito Santo de Deus e você é abençoado. Você, em tudo que você toca a mão, prospera. Você tem que entender isso, tomar posse dessas coisas. Começo contando um pouco a história desse profeta. Esse profeta, ele tinha um líder e tinha alguém que ele se espelhava, que era o profeta Elias. Esse profeta Eliseu foi aquele que vendeu a fazenda dele, matou os bois, fez uma fogueira com a carroça, fez um churrascão. Deixa eu caminhar com o homem de Deus. Nós cantamos aqui, vendemos o boi, vendemos a carroça, não é isso, Renan, que a gente canta aqui? A gente canta aqui, não vem à mente aqui o cântico, mas a gente canta isso aqui. Mais um. Esse profeta começou a se espelhar, começou a olhar em alguém. Irmãos, o Espírito Santo está dentro de nós, amém? Mas Deus sempre vai colocar uma pessoa para te ajudar na sua caminhada, para te ajudar a crescer, para te ajudar a desenvolver. Esse homem deixou tudo e foi seguir o profeta Elias. E ele segue e começa a caminhar. E ele pede uma coisinha muito simples, irmãos. Ele olha para o profeta Elias e fala assim, olha, porque se você ler o texto, 1 Reis, do 1 até o texto onde nós estamos, a gente vai ver que Elias, Deus já tinha falado para ele que ia levar ele não ia, o corpo dele não ia ver a terra, ele ia ser transladado, ele ia sumir, ele ia para um lugar, a Bíblia fala que os profetas diziam, Elias, o Senhor vai te tomar. Ele chegava em Gilgal, o Senhor vai te tomar. Chegava em Jerusalém, o Senhor vai te tomar. Chegava em todo lugar, o Senhor vai te tomar. Quem é de Deus não precisa falar, Deus faz a propaganda de você. Você não entendeu, senão você pulava. Quem é de Deus, Deus vai fazer propaganda de você. Existe uma coisa muito tremenda que quando todo mundo aqui é inteligente, mas tem um princípio, um conceito de capilaridade, é sobre cabelo, capilaridade. O que é isso? Quanto maior capilaridade, maior a abrangência daquele serviço chegar no local, o Espírito Santo chega em todo lugar. Por isso você descansa nele que ele vai entregar. Ele vai fazer propaganda do seu negócio, da tua vida, do seu projeto, do seu sonho. Ele vai fazer propaganda. E olha o que aconteceu. Eliseu, acompanhando Elias, de repente, ele chega num lugar, Elias olha para ele e fala, o que você quer?
Eu quero uma coisinha simples. Simples. O que está em você, em mim dobrado. Ele invejou o que ele tinha. O que você tem, eu quero dobrado. Aí Eliseu diz o seguinte, olha, Elias diz o seguinte, olha, se você quer coisa dura, você me pede. Mas me observa, se você vê quando o Senhor me tomar, de repente ele fala isso, vem uma carruagem de fogo, o céu se rompe e tal, não sei o quê. Aí ele pega a capa do Elias, primeiro desafio, tem um rio, o rio Jordão, água barrenta, precisava atravessar o rio, ele joga a capa, a água se abre, ele faz. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Quem enxerga o Espírito Santo, está na direção de Deus, acontece milagres. Capa fala de autoridade, capa fala de poder. Deus te deu autoridade, deu poder, o Espírito Santo está dentro de você. Sabe o que é, irmãos? É que muitas vezes a gente ouve mais a conversa dos influenciadores digitais, mais a conversa daquelas pessoas que não produziram, não construíram nada e estão dando opinião na nossa vida. O que construíram? Que lutas passaram? Irmãos, tem um conceito, irmãos, muito forte, que é de coaching, de fazer mentoria. Isso nos Estados Unidos, na Europa, funciona maravilhosamente bem. Funciona porque são pessoas que têm experiência de vida, pega uma pessoa, segura na mão dela para ela caminhar, ensinar ela. Isso é maravilhoso. Jesus já fazia isso. Segurar na mão, caminhar, ensinar. Só que quando chega no Brasil, o Brasil é um país abençoado. Mas, meu Deus, quando chega aqui, irmãos, banalizar esse conceito. Tanto é que quando fala de coach, você está até um frio em você. Sabe por quê? Porque as pessoas que trouxeram isso para o Brasil, em vez de aplicar o princípio correto, o que fizeram? Começaram a reunir um monte de gente em salões, um final de semana, 20 horas aulas lá, 16 horas aulas lá de um curso, e dava certificado para as pessoas. Agora ele é coach. 16 horas vai formar uma pessoa para instruir outra? Quando? Aonde? No Brasil. Aí esse conceito ficou banalizado. Elias fazia com Eliseu coaching, mas não foi um final de semana, foi uma caminhada. Alô, foi uma caminhada. Você quer melhorar? Inspire em pessoas. Olhe para alguém que esteja a vida no altar. Princípios sólidos. Irmãos, nós temos aqui no Brasil, o Brasil é um país que, meu Deus do céu, tinha um tempo que a pessoa mais bonita do Brasil, a mulher mais bonita não era mulher. A pessoa mais honesta não é honesta. É o Brasil. Mas olha para alguém e fala assim: eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eliseu começa o seu ministério, rompe e atravessa. A água barrenta fala de pecado, ele coloca a água, abre, ele passa, rompe o pecado. Você quer vencer na vida? Rompe o pecado da tua vida. Pecado é tudo que te afasta de Deus. Tem que romper. Ele atravessa, vai do outro lado e começa a caminhar. Engraçado que tinha um moço andando com ele chamado Geazi. Um dos primeiros milagres de Eliseu foi curar Naamã. Tem um princípio bíblico, todos os princípios têm que ter seguido. Outro princípio bíblico tremendo é: de graça você recebe, de graça você dá. Pastor, aqui o senhor cobra para pregar? Não, de graça dá, de graça recebe.
De graça recebe, de graça dá. Ah, mas se ofertar, não tem problema, mas não é preço. Eliseu caminha, cura esse homem, chamado Naamã. E esse homem era um general poderoso de um exército inimigo. Tinha dinheiro. Foi com uma comitiva, você conhece o texto. De repente ele chega lá, ele nem atende. Eliseu nem atende o profeta, esse general. Manda alguém dar o recado: se você quer ser curado, vai lá no Jordão e banha 7 vezes. Eliseu já tinha a palavra de Deus, Deus já tinha com certeza falado ao coração dele. Sabe por que Eliseu fez isso? Porque muitas vezes Deus precisa quebrar o nosso orgulho. Como Deus quebra o orgulho? No Naamã quebrou o orgulho, não tendo uma boa recepção. E ainda o general diz: mas lá na minha terra tem rio melhor do que o Jordão. Quem quer ser curado, quem quer ser liberto, quem quer vitória, não fica escolhendo a forma. Ah, você não entendeu, senão você pulava. Quem quer ser curado, quer ser liberto, quer ter vitória, não precisa escolher a forma. Deixa Deus fazer como Ele quer. Curou. E o general fica contente. E Eliseu ainda só mandou o recado. Agora Eliseu conversa. O general vai até Eliseu, quer entregar dinheiro, quer entregar ouro, quer entregar prata, quer entregar roupa, quer entregar comida, quer entregar um monte de coisa. Eliseu não aceita. Eliseu não aceitou. E vai indo para frente. Capítulo de número 5 fala que Geazi era estudante da escola de profetas, que o texto que foi lido fala. Geazi se indignou com a direção de Deus sobre a vida de Eliseu para Naamã. Quando Eliseu vira as costas e caminha, a comitiva vira as costas e caminha, Geazi achou que o Espírito de Deus não estava em todos os locais. Deus conhece o meu deitar, o seu também. Conhece o seu levantar, o meu também. Conhece o teu pensamento e o meu também. Ainda que saia uma única palavra da minha e da tua boca, Deus sabe a intenção do nosso coração. Olha para alguém e fala assim: não adianta, você pode enganar todo mundo, menos o Espírito Santo de Deus. E aí ele vai lá, Geazi achou que Deus não estava na direção. Esse é o mal nosso, irmãos. A gente achar que Deus não está na direção. Deus perdeu o controle. De repente, pastor Dival, Geazi vai lá e fala assim: não, sabe o que é? É que o profeta se enganou. Me dá alguma coisinha aí. Pegou, voltou. O verso de número, capítulo 5, 26, fala que Eliseu cita um monte de coisas para Geazi. E diz assim para ele: acaso o Espírito Santo de Deus não te acompanhou? Não estava lá? Você quer bênçãos? Você quer coisas que Deus não liberou? Então pegue também a lepra dele. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Irmãos, a partir deste momento, o ministério de Eliseu cresceu muito mais. Porque se ele pediu porção dobrada, quem quer porção dobrada não pode andar com Geazi. Deus vai tirar da tua vida pessoas que estão com você apenas para o proveito.
para te aproveitar da tua posição, do que você tem, do que você pode oferecer. E quando Deus tirar, entenda que é Deus tirando. Porque se você quer porção dobrada, vai acontecer isso. Não é para você amanhã chegar no serviço na tua casa e ficar assim: quem será? Será que é esse? Deixa Deus fazer. Você não vê o texto bíblico, Eliseu orando, falando assim: Deus tira Geazi. Deixa Deus tirar. E quando Deus tirar, dê glória a Deus. Porque para crescer não pode ter sombra. Para crescer não pode ter gente sugando você. Para avançar, para ter porção dobrada, tem que ter direção de Deus. Deus vai colocar você perto de pessoas que você vai crescer. Tem que tirar Geazi, meu irmão. Alô? Deus não quer você do lado de pessoas que não têm o mesmo espírito que você. Entenda isso. Irmãos, às vezes as pessoas gostam da gente pelo que a gente pode proporcionar. E vira mexe, sabe o que Deus faz? Joga a gente bem para baixo. Sabe o que é isso, irmãos? É seleção que Deus está fazendo. Porque quando você está embaixo, aí você vê quem é quem. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu vou dar um glória a Deus aqui. Glória a Deus. Aleluia. O texto fala que eles estão já sem Geazi. A escola fala de profetas, estava estreita. E eu perguntei para você: o que está estreito na sua vida? O que tiver estreito, você tem que externar isso para Deus, colocar para fora. Colocar para fora. Machado fala de dom. Machado fala de... Eu nem li o texto, mas o texto fala que eles foram... Vamos ler todo o texto, então, senão você não vai entender. O verso 2, Grace. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. E fazemos ali um lugar para habitar. E disse ele era Eliseu: vai, ide, continua. E disse um servo, serve-te de ires com os teus servos? Disse Eliseu: eu irei. Continua. E foi chegando ali, eles no Jordão, cortaram a tela, cortaram a madeira. Para um pouquinho. Lá, eles falaram que era, e vamos ao Jordão buscar o quê? Não, volta o texto, o verso 3. Vamos cada, não o 2. Vamos cada um de nós uma... E lá na frente fala que é madeira. Viga fala de estrutura. Você quer ter porção dobrada? Você quer crescer? Começa a buscar estrutura. Para de cortar madeira. Aqui é viga, lá vamos a madeira. A madeira virou estrutura. Virou viga. Continua, verso 4, por favor, para a gente encerrar a leitura. E chegando eles no Jordão, cortaram madeira. Madeira vira viga.
O verso 5: E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Até aqui só, Gabriel, obrigado. Chamaram o profeta vai lá, o rio era fundo, a água barrenta, o profeta vai lá, coloca uma madeira, alguma coisa em cima, não foi magnetismo, o machado, densidade dele é muito maior, afundou, era difícil de achar, foi um milagre de Deus, voltou o machado, tudo tal. Observa uma coisa, querido, o machado foi resgatado, o problema estava resolvido. O que eu posso tirar desse texto? Tudo que eu tenho, tudo que Deus me dá, dom, sabedoria, talentos, não são meus, são de Deus e são emprestados. São de Deus e são emprestados. Dons Deus dá para usar na igreja e na obra de Deus. Talentos Deus dá para a gente ganhar a vida. Pastor, o que significa isso? Vou dar um exemplo. Ronaldo, o fenômeno, talento dele é jogar bola. Não é dom, é talento. O dom, se ele for da igreja, dom de servir, dom ministerial, dom da ciência, dom da alegria, dom de curar, dom de profetizar, isso é dom. Na igreja, lá é talento. Ele ganha dinheiro jogando bola. E todo talento vai estar associado a uma paixão. Normalmente o que você ama, o que você quer fazer, o que você gosta, está ligado a teu talento. E aí os três se juntam para o que você faz na igreja. Normalmente o vendedor vai ser pastor, porque gosta de falar. Presta atenção nisso. Amém, Renan? Às vezes o engenheiro lá vai estar aqui trabalhando de servir, de organizar na estrutura da igreja. O que é formado em contabilidade e administração vai trabalhar na igreja nos serviços administrativos. E aí vai. E normalmente a paixão está ligada ao seu talento. E tudo o que nós temos foi emprestado por Deus, para a gente passar na terra até Jesus vir buscar a igreja, e a gente vencer dentro da igreja, vencer no mundo e vencer lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em algum momento da vida, querido, esse machado, que é a força do nosso trabalho, ele cai. E a gente só consegue trazer ele de volta para a nossa vida com a ajuda de um homem e de uma mulher de Deus, e com a ajuda de Deus. Por isso que eu não vejo o Givan Cleif tem uns 5, 6 anos. Por isso que ele falou na direção do Espírito Santo, vai na força do Espírito Santo. Ele nem sabia o que eu ia pregar. Eu não tenho força, mas eu entrego nas mãos de Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Irmãos, essa noite é de você recuperar o que você deixou cair. O que é o que está estreito na tua vida, meu irmão. Primeira lição que eu tiro do texto. O que diz o verso 1? O verso 1 diz que disseram para o profeta: o lugar onde habitamos é muito estreito. Tem gente que está passando estreito, financeiro, casamento, desemprego, ministerial, estreito familiar. Mas mesmo assim, tem visão de crescimento. Alô?
O lugar onde estamos é pequeno. Olhe para a visão estreita que você está tendo e vê se Deus dá uma visão de crescimento nisso. Não é que esse crescimento do problema é você triunfar sobre esse problema e vencer e crescer nessa situação. Sair fortalecido, sair maior do que você entrou, sair e você dizer: eu passei por isso porque Deus foi que é comigo. Sabe por que eu preciso ter uma visão de crescimento? Que quem tem visão de crescimento está vendo o futuro. E Deus gosta de pessoa que olha para frente. A Grace deu testemunho, deixa eu pegar aqui, eu ainda tenho mais uns minutos. A Grace durante 4, 5 anos foi funcionária registrada da igreja. 7 anos? Trabalhava aqui na administração da igreja. Sandra também, né, Sandra? Trabalharam juntas, né? E aí a igreja, financeiramente, por conta de lutas mesmo, irmão, não é por causa de pecado, não é disso não. De repente, arrecadava uma certa quantidade, de repente, caiu, precisávamos dizer para a Grace, nós não temos mais condição de pagar o seu salário. Né, pastor Dostete? Tempos difíceis. Aí eu chamei ela e falei: Grace, ela falou assim: pastor, eu já sei, né? Está difícil. Eu falei assim: Grace, vamos fazer um acordo aqui, né, Grace? Fizemos um acordo, acertamos tudo. Pastor, Deus vai prover na minha casa. O Robson começando, ainda não estava estabilizado, trabalhava numa emprega, as 2 crianças pequenas. Aí a Grace prestou o concurso para a professora, passou no concurso. Deus abriu uma porta. Ela não ficou, irmãos, deixa eu pegar a Grace, você como exemplo, não ficou lamentando o momento difícil. Para de lamentar tempos difíceis. Está estreito, olha o futuro, expanda. Sonhe grande, porque o teu Deus é grande, o nosso Deus é grande. Passar num concurso é difícil, passou. Passar no concurso é difícil, dar aula é mais difícil. Começou a dar aula numa escola particular aqui da cidade. De lá, do nada, Deus pegou o currículo dela e jogou para uma grande escola em São Paulo. Posso falar o nome? Pode falar o nome? Escola Batista ali da região da Perdizes. Depois você pergunta, não vou falar, mas depois você pergunta para ela quanto custa a mensalidade lá dos alunos. Mais de 2.000. Continuou servindo o Senhor. Continuou fazendo as coisas do Senhor. Continuou trabalhando na casa do Senhor. Irmãos, se não tivesse passado, outro dia eu estava pensando, eu ia falar pessoalmente no café que ela vai me chamar, mas eu vou falar agora, Toninho, viu, Tainá? Café é só para Renan e Paulinha, não é isso? E Cissão e Amanda, é isso, né, Tainá? Irmãos, eu moro no bairro, e lá no bairro está fechado comigo. Tudo que acontece no bairro eu sei. Chegou um carro lá, quando eu olho, tem visita na casa da Grace. Bati a chapa, está lá. Cissão, Paulinha, Renan, Amanda, não me chamou, eu falei assim, tá bom. Não tem problema não. Não sou vingativo não, Gê. Mas também vai ver. Brincadeira, irmão. Vizinho não tem como, né, Vanderlei? A gente vai ver. Aí eu estava pensando, será que se a igreja não tivesse passando aquele momento difícil,
ela não estaria onde ela está hoje. Você não entendeu porque não foi você a bênção. Você não deu um glória a Deus porque a bênção não é sua. O tempo ruim fez ela acreditar e avançar. E hoje, e a irmã, hoje ela está muito melhor do que trabalhando aqui na igreja. Estou dizendo financeiramente. Pode dar um glória a Deus? Dá um glória a Deus, irmão. Eles foram para o Jordão cortar viga, estrutura para o crescimento. Não foi cortar madeira, foi viga, Kleber, estrutura. Irmãos, para de ser crente utópico. Aquele crente que tem tanto projeto e não sai do papel. Minha filha outro dia está lá em cima, deixa eu falar. Outro dia ela disse para mim: pai, eu quero ser presidente da república. Eu falei assim: comece por baixo. Comece por baixo. Se filia a um partido, vai para a rua, vai falar, comece de baixo. E não desista nas suas derrotas. Se fosse para desistir, eu tinha fechado essa igreja. E tinha momentos que era eu, 2, 3 e Jesus. Tinha momentos que era eu e Jesus. Tinha momentos que eu não tinha ombro para chorar, porque tem choro que a gente tem que chorar sozinho. Mas Deus sempre levantava pessoas, pastor Dostete, para me ajudar. Quando um ia embora, Deus mandava outro para me ajudar. E louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus cuida de mim, cuida de você. Primeira lição que a gente tira: mesmo na luta, mesmo na dificuldade, está estreito, tenha visão de crescimento. E Deus quer resgatar o teu talento, o teu dom, para você cortar a madeira, para fazer viga, para estruturar o teu crescimento. Muitas vezes o crente tem uma visão utópica. O que é utópica, pastor? Ele sonha, eu sonho com uma igreja com 10 mil membros. Mas Deus vai dar. Ele não estrutura nem para cuidar de 5. Sabe quando Deus vai dar 10 mil membros? Nunca. Porque Deus não vai colocar você com 10 mil membros para no primeiro mês ter 10 mil, no segundo mês ter só 50. Por isso Deus está dando estrutura para esse local. Se você crê, dá uma glória a Deus. Segunda lição que eu tiro: o machado fala de dons e talentos que não são nossos. É para o nosso trabalho. Por isso não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria. Se é para se gloriar, se glorie que Deus está no céu e faz justiça na terra. É emprestado, não é dado. Deus tira? Não. Deus não tira, mas é emprestado. Eu vou falar isso para dons. Dons. Quer saber o que é dons? 1 Coríntios 12, Efésios 4, Romanos 12, e mais um outro dom perdido na Bíblia. 31 dons. 31. Esses dons são para servir a igreja e o reino de Deus. Por isso quem tem revelação de Deus não vai vender revelação, porque quem vende é cartomante. Eu vou revelar e você me dá um dinheiro. Revela de graça. Se Deus tocar no coração dele, dê. Se não tocar, revele de graça. Vou fazer uma visita. Uma vez eu fui fazer uma visita. No final da visita, a pessoa tinha uma certa posição. Me acompanhava a Selma, mais uns obreiros da igreja. Acabou a visita, a pessoa olhou, uma mesa farta com alimento, a gente ia comer, lógico. Não ia desperdiçar o tempo dela. Vamos comer aquilo lá. De repente ela olhou assim e falou assim: quanto que eu tenho que dar para vocês? Quanto vocês cobram pelo que vocês fizeram aqui? Aquilo me chocou.
Eu falei assim, não minha senhora, a gente veio aqui no amor de Deus, nós não vamos cobrar nada. A gasolina não, eu tenho gasolina, não precisa. Olha para alguém e fala assim, de graça você está recebendo, de graça você dá. Dons de Deus é para servir a igreja e ao irmão. Ah, pastor, mas tem gente que cobra. Irmão, deixa a gente, cuida da nossa. Cuida da nossa. Terceira revelação no texto. Quando falaram para Eliseu, Eliseu, nós vamos. Eliseu, eu vou junto. Lá na tua empresa, você que é chefe, anda com seus funcionários. Alô? Alô? Líder anda com liderado, pastor anda com ovelha. Esse andar não é estar na casa enfurnado, não. Andar é estar próximo. Você não entendeu, senão você pulava. Não existe diferença entre liderado e liderança. São funções diferentes. Presta atenção nisso, são funções diferentes. Mas o líder tem que andar junto com o liderado. Sabe para quê? Porque um depende do outro. Lá no meu trabalho, a minha sala literalmente é aberta, fisicamente é fechada, porque senão toda hora passa gente, oi, 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 aí eu não consigo trabalhar, mas bate, eu atendo qualquer hora. Quando eu cheguei e falaram, você quer uma secretária? Não quero, não preciso. Alguém? Não. E para falar com você, liga para mim, está aqui o telefone. Tanto é que eu ando na minha carteira com os cartõezinhos, liga para mim. E não é só de cima, é qualquer pessoa tem o meu número. Ah, pastor, mas vê se eu não retorno. Retorno sim, irmão, de acordo com a importância do assunto. A pessoa manda de manhã um bom dia com o dedinho, aí lá de noite eu vou falar bom dia. Amém? Ande com seus, não vou falar subordinados, ande com a sua família. Pai se aproxima do filho, mãe se aproxima da filha, líder se aproxima do liderado, vai junto, faz a obra junto, caminhe junto. Sabe por que o nosso diaconal está sendo um sucesso? Porque a líder do diaconal está junto. Sabe por que o louvor está indo bem? Sabe por que o louvor está indo bem? Está sendo elogiado? Porque o líder anda junto. Sabe por que a oração está dando certo? Porque o pastor está junto da oração. Para de estar lá em cima, agora vai pregar o homem de Deus. Aí o homem parece uma Xuxa. Desce, o Robson solta a fumaça. Quebrou a fumaça? Quebrou? Quebrou a fumaça? Deus é bom. Alguém disse, fala Deus. Não tem conserto, é isso? É o lugar para ter gente. Vou tirar. O lugar para ter gente metida é a igreja. Agora chegou, irmãos, nós já vivemos tanta coisa aqui. Uma vez veio um pastor pregar, aqui não, né, na outra igreja. Eu falei aqui, me enganei. Não é que não, na igreja que igreja lá da China, quando eu fui pregar na China. Irmão, vaga de estacionamento, quem chegar, chegou. Pode ver que o Renan está sempre no melhor lugar. Ele chega às 4 horas da tarde. Mas se ele chegar às 6h30, vai ficar na rua. Nós nunca guardamos lugar para ninguém. O senhor pede um lugar? Não. Aí o pastor veio pregar na outra igreja lá.
E aí, nós não guardamos, para nós não guardamos. Aí deixou o carro lá embaixo, longe. E ele trouxe uns livros para vender, umas bolsas, irmão. Sabe aquela bolsa, com todo o respeito, de quando a pessoa está voltando de visita da família, e aí a família manda aquele monte de apetrecho, manda farinha, manda carne seca, viu, Paulo? Tá lembrando, né, Paulo? Tá dando risada aí, quando ele veio de Biajara, da Bahia, veio aquele monte de coisa, ele veio do Nordeste, aquele monte de coisa, aí o pastor estava trazendo aquele monte de coisa, mas chegou na porta, coitado da Grace do pastor Deusdete, já chegou, a Grace, o pastor falou depois que ele ia pregar, com sabedoria, porque se fala antes, eu falava assim, irmão, desce um pouco, volta, prega outro dia, tinha coragem de fazer isso, quem me conhece sabe disso, menos irmãos, menos, se Deus está te colocando numa posição grande, glorifique a Deus, não seja bobo, não seja capacho, mas transmita os seus valores na humildade e no amor, aproxima de quem você exerce liderança, você vai ver que você vai ter sucesso. Quarta lição, quando eles perdem o machado, a primeira coisa que eles fazem é procurar o homem de Deus e dizer, perdemos, e aqui eu quero concluir a mensagem, perdemos, tem ainda mais 12 pontos, mas a gente vai caminhando para o final agora, viu, Mateus? 12, perdemos, está estreito, o que você perdeu na caminhada, o que perdeu na caminhada, é fácil a gente perder, pastor Ednésia, Apocalipse fala assim, olhe onde você tropeçou, onde você caiu, onde você perdeu e volte, reorganize a sua rota e caminhe. Casamento não acaba da noite por dia, amor não acaba da noite por dia, as coisas não acabam da noite por dia, é que a gente tem que entender os sinais que está acontecendo, o que o corpo está falando, o que a natureza, o que Deus está falando, o que está acontecendo, é dia após dia, não é da noite por dia, e é importante a gente ter essa consciência, de ir buscar o que perdemos, porque dom é emprestado, e se é emprestado, o dom vai ter uma cobrança, o talento não, o dom vai ter. Então se você tem dom de Deus, e você não está usando, busque usar novamente, busque usar novamente, porque não temos, a hora da gente falar com Deus, onde vai ser o que nós fizemos com nossos dons, a cobrança é por último para quem recebeu. Alguém me falou, pastor, eu quero muitos dons, eu disse, não peça isso para Deus, porque o texto de Tiago fala, a quem muito é dado, muito é cobrado. Se contente com o que você tem, em nome de Jesus. A quinta lição, na quarta ainda, é importante a gente lamentar o que nós perdemos, lamentar, chorar. G. Van Clay volta a dizer, não sabia de nada, usou o texto de 1 Samuel 30, quando pega fogo, o inimigo coloca fogo na cidade, Ziclag, leva a mulher, leva a filha, leva tudo, não está no texto, hein? Estou pegando dele, ó, nem dá. Ele era poderoso, ele era forte, ele tinha unção de Deus, mas ele chorou
o que ele perdeu. Sabe o que falta nos dias de hoje para muitos crentes? Chorar. Parece que nós estamos no mundo da indiferença. Perdeu, Deus manda outro. Não é assim não, querido. Não é assim que funciona. Deus não quer que você perca. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Por isso que o profeta Eliseu foi chamado para achar novamente. Por isso nós estamos pregando aqui essa noite, para achar novamente. Quinta lição, essa é forte. O rapaz chega a Eliseu e fala assim: nós perdemos o machado. Ele confessa o seu erro. Ele confessou com todo mundo? Não, ele confessou com um profeta. Sabe o que eu amo Deus, irmão? Se eu não fosse crente, eu seria crente. Sabe o que é? É que Deus, quando a gente erra, Ele não pergunta como. Não pergunta por que você errou. E aqui o texto ele é tremendo. Que o profeta não falou, mas por que? O que aconteceu? Não perguntou como caiu. Ele perguntou aonde caiu. Deus não está perguntando como você caiu, que Ele sabe. Ele está perguntando onde caiu. E aí, mostraram, o machado caiu ali, pastor. Aí ele foi lá, olha para alguém e fala assim: essa noite que Deus vai fazer voltar o que é teu. Deus vai te entregar novamente o que é teu. Renan, vem para cá, Renan, vem para cá. Deus não perguntou como caiu, Ele perguntou aonde caiu. Ele sabe como caiu, mas Ele está perguntando aonde. Sabe por que aonde? Porque você precisa falar, foi aqui. Confessai vós as vossas culpas e serei curados. Você não entendeu, senão você pulava: confessai vós os vossos pecados. Canta aquela. Você quer cantar outra? Obrigado. Aleluia. Não adianta a gente esconder a verdade de Deus. Não adianta a gente esconder a verdade de Deus. E nem a gente gritar aos quatro cantos. O tempo já acabou, querido. E a sexta lição: Deus tem o controle de tudo que nós fazemos. Eliseu não criticou. Irmãos, aprenda uma coisa. Entenda isso, igreja de Deus, para mim finalizar. Quando vier alguém confessar algo para você, aprenda a conter a crítica. Se a pessoa abrir o coração para você, ela quer ouvir de você. Não é ter aqueles falsos amigos igual Jó tinha, de ficar tentando achar o pecado. Aprenda uma coisa, irmãos: aprenda a calar-se e orar por a pessoa. Orar, irmão, é orar mesmo. Não é essa oração em oração, nem isso não, irmãos. É orar, é entrar na tua casa, fechar a porta do quarto e orar pela causa. Deus, quando Adão peca, o primeiro pecado no Éden, Deus pergunta a Adão: onde? Não como. Isso faz toda a diferença, querido. Deus sabe. E essa noite Deus quer restaurar, quer trazer de volta sobre a tua vida
Pare, irmão, de querer vencer sozinho na sua força. Pare. Comece a obedecer a palavra de Deus. Comece em meio à adversidade, olhar com os olhos para expandir. Pastor, o senhor não sabe o que está passando? Eu não preciso saber, Deus sabe o que você está passando. Não é onde, é como. Não é como, é onde. A sexta lição: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Eu profetizo sobre a tua vida planos de futuro, planos na tua família, planos nos seus negócios, planos de crescimento. Tudo que é estreito vai ter visão de Deus para você crescer. Eu profetizo que o machado vai ser encontrado esta noite. Deus não está perguntando como, está perguntando onde. Pastor, aonde minha vida começou a se enrolar? É isso que Deus quer saber de você. Quando eu fiz isso, não era para me fazer. Quando eu emprestei isso, não era para emprestar. Quando eu deixei de fazer isso, que não era para deixar. É isso que Deus quer ouvir de você. É isso que Deus quer ouvir de você. É onde. E você sabe. Você sabe. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. E o Espírito Santo de Deus não mente para a gente. Aonde você parou de servir ao Senhor com sua força, aonde você parou de servir na igreja local, aonde você parou de ligar para a pessoa que você ama, aonde você parou, aonde você deixou, aonde caiu o seu machado. Deus sabe o local, mas Ele quer que você fale, porque quando você fala, Ele sabe que você está curado, que você quer retomar novamente. Ainda que teu machado tenha se perdido, Deus vai devolver um machado novo para você. Vai vir sobre a tua vida uma nova unção, uma nova vida ministerial, uma porção de fé. Vai fazer o machado flutuar. Aqueles que puderem, fiquem de pé, querido. Mas não perca esse momento, ainda tem uns minutinhos. Não perca, não se disperse.
É isso. A direção de Deus para a tua vida é pelo Espírito Santo de Deus. Esse momento Ele vai te ajudar a encontrar aonde perdeu. Ele já sabe, Ele precisa da tua voz. Ele precisa de você dizendo para Ele aonde foi. Aonde foi? Ele não quer saber como, o que motivou. Ele quer saber aonde foi. Aonde foi? Se eu não tenho, se eu não tenho você, Deus, palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna, pra onde eu irei? se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Presta atenção, hein? Ouça isso, o que o Espírito está dizendo agora no meu coração. Talvez você está dizendo, pastor, mas está difícil. Você reclama da situação que está passando. Mas deixa eu te dizer algo para você, Deus está no controle. Porque se Ele não tivesse, estaria pior. Se Ele não tivesse, estaria pior. Ele está no controle. Coloca a mão no seu coração. Eu profetizo que você vai achar o machado. Dá glória a Deus aí. Diga assim: eu vou achar o machado. Porque Deus já sabe. Eu vou confessar. Onde? Não como. Não como caiu, mas aonde caiu. Eu vou confessar a Deus. E Deus vai voltar. Tudo aquilo que Ele tinha na minha vida vai voltar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Vai voltar, vai voltar, vai voltar. Pastor, mas eu ofertava tanto na igreja, eu dava tanto de dízimo, hoje eu não consigo. Veja onde foi. Você vai voltar e vai voltar com porção dobrada. Pastor, mas na minha casa não é mais como era antes. Vai voltar e vai voltar com porção dobrada. Pastor, meu amor pela igreja, pastor, esfriou. Vai voltar e vai voltar com porção dobrada. Aquele dom vai voltar e vai voltar com porção dobrada. Entenda isso, vai voltar e com porção dobrada. Porque Deus é poderoso de fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Erga sua mão para a gente encerrar. Louvado seja o nome do Senhor. me despede dos meus pais. Queimei minhas carroças. Vai! Eu afundei meus barcos do cais. E eu Me despede dos meus pais. eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei?
Alô. Irmãos, olha para alguém aí do teu lado, a gente encerra aqui. Olha para alguém do teu lado e fala assim: quando achar, fala alto para ele ouvir, quando achar, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Deus seja louvado por tudo. Acabou. Acabou.